Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e demais equipa aqui presente. Agradeço a disponibilidade da Sra. Ministra e restante equipa para virem hoje prestar estes esclarecimentos, que são do interesse de todos, parece-me. E também, entretanto, foi aqui decidido na Comissão que seria utilizado um requerimento que tinha sido entregue do Parlamentar do CDS, também para evitar uma nova vinda da Sra. Ministra cá, pelo menos a curto prazo. E passando diretamente ao tema, gostava de fazer uma nota prévia, que é esta. O Grupo Parlamentar do CDS não pretende e não pretendeu, com a entrega deste requerimento, gerar, alimentar qualquer tipo de alarmismo social. Sei que é também essa a posição do Governo e nós no CDS assinamos por baixo, mas também nos parece que em muitas matérias é questionável se o Governo está a fazer os mínimos a que seria obrigado perante a situação, e é isso que, enquanto deputada, não posso deixar de escrutinar nesta audição. E gostaria de dividir então este tempo em duas partes. Por um lado, as coisas que entendemos que o Governo já deveria ter feito e não fez, e por outro lado, as coisas que agora, em que já há registro de casos positivos em Portugal, estão ou não a ser feitas. E começando pelas primeiras. Foi entendimento deste Governo de que não era necessário fazer qualquer controlo dos viajantes em aeroportos e terminais de cruzeiro, particularmente daqueles que vinham de países ou cujos voos tinham partido de países em que havia uma incidência particular de casos de Covid-19. Não foi feito, embora muitos países, cerca de 80, tenham optado por o fazer a partir do momento em que de facto se verificou um padrão. Houve países que tomaram medidas mínimas, filas separadas, controle térmico, houve outros que foram mais exigentes nessas medidas. O argumento usado em Portugal foi que há potencialmente muitas pessoas que estarão assintomáticas e, portanto, seria desnecessário fazer esse controle. A questão é que, para o CDS e para o entendimento do CDS, face àquilo que temos lido, haverá outras que poderiam estar oriundas destes destinos com sintomas e sabendo que o rácio de contágio, pelo menos segundo a OMS, varia entre 1 a 4 pessoas, mitigar-se-ia o efeito se se tivesse feito deste despiste com estas origens. E parece que a palavra de ordem hoje em dia é de facto mitigar o contágio, uma vez que se reconhece que é difícil fazer a sua contenção nesta fase. E, portanto, sabendo que, por exemplo, só hoje, Sra. Ministra, chegam 7 voos do norte de Itália e um voo de Seul, chegam ao aeroporto de Lisboa nesta terça-feira, pergunto-lhe o que está a ser feito nesta matéria e porque é que ainda não foi feito nenhum tipo de controle, como digo, por via de mínimos, o controle térmico. Porque eu sei que não resolve tudo, é verdade, mas o que não resolve nada é não fazer estes testes. E parece-me que também combater o alarme social é exatamente mostrar algum tipo de proatividade. Perguntava-lhe também ainda nesta linha qual é a coerência que o Governo entende haver entre um Presidente da República que suspende a sua agenda externa exatamente por causa destes riscos e um país que não controla os passageiros que chegam, controla minimamente os passageiros que chegam de destinos onde existe uma prevalência grande deste vírus. Depois, ainda naquilo que o Governo poderia ter feito e não fez, tem que ver com a informação dada aos profissionais de saúde. Ainda hoje nos chegou mais uma notícia, mas já tem sido repetido pelo Bastonário da Ordem dos Médicos e a Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que têm pouca informação para saber como atuar. E um caso, talvez exemplar disso, embora possa ser único, é o caso da senhora que esteve fechada no Centro de Saúde em Cantanhede durante 6 horas, à espera de saber o que é que lhe iria acontecer, sendo que no final se foi embora porque não foi autorizado o teste pela DGS. E, portanto, diria que não está uma cadeia de informação a ser bem alimentada, senão casos como este não estariam a acontecer. Em relação às coisas que estão a não ser feitas agora, uma vez que já há casos infectados. Comecemos pelo nível mais básico, que é o nível da informação. Fomos consultar o site da DGS, para onde somos apontados enquanto cidadãos para recolher informação, e é preciso procurar um bocadinho para sabermos qual é a situação atual. Lá encontramos num separador de documentos uma área de boletins informativos, onde o último é de 1 de março, e depois uma área de documentos, que é um nome muito pouco intuitivo, onde o último documento
é de ontem, às 5 da tarde, que diz que foi confirmado um caso positivo no Centro Hospitalar de São João e que houve uma cidadã sul-coreana que foi retirada de um comboio. Ora, esta informação não está atualizada, Sra. Ministra, e portanto pergunto-lhe, estamos na era digital, não me parece muito difícil manter um site atualizado, por via de mínimos, esta devia ser uma preocupação da DGS. Em relação aos planos de contingência, a Sra. Ministra falou em tempos em que existiriam 2.000 camas de isolamento em Portugal. Soubemos hoje, a ideia que tínhamos era que haveria pelo menos 24 camas de isolamento no Hospital de São João. O que sabemos hoje é que 2 casos infectados no Porto e aparentemente não há camas de isolamento nestes 2 grandes hospitais do Porto. E portanto pergunto-lhe efetivamente quantas camas de isolamento é que há e quantas é que estão por ocupar, não é? Qual é o número teórico e o número real. Perguntava-lhe também, estas camas, o que é que têm associado? Se têm associado ventilação assistida caso seja necessário, uma vez que em alguns casos, noutros países, tem verificado haver essa necessidade adicional. Vou terminar já, Sra. Presidente. Gostava de falar-lhe sobre 2 outros assuntos muito rápidos. Um tem a ver com parametrização de grandes eventos. Não há um número oficial e há muitos eventos que estão programados e é preciso saber se vai haver por parte do Governo português alguma orientação para que se possa saber se devem ou não ser cancelados. E o segundo tem a ver com um tema muito importante, com a quarentena obrigatória. Perguntava-lhe, Sra. Ministra, se tem condições de nos garantir aqui hoje que, caso venha a ser necessário, pode fazer, sem qualquer dúvida e dentro de toda a legalidade, se pode instituir quarentena obrigatória, sabendo que há uma lei, a Lei 81/2009, que em princípio faz essa permissão. Muito obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Hortêncio Martins. Não? Pois. Peço desculpa, ainda não estou adaptada a esta grelha. É a resposta da Sra. Ministra. Dispõe do mesmo tempo. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, é a primeira vez que venho aqui nesta legislatura e, portanto, cumprimento em nome do Ministério da Saúde e de toda a nossa equipa. E cumprimento todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão, desejando que possamos ter um profícuo trabalho e manifestando-lhes desde já a minha inteira disponibilidade para, como hoje, enquanto mantiver a exercer estas responsabilidades, estar sempre à disposição para aquilo que entendam em termos de adaptações e em termos de resposta às solicitações. Indo às questões da senhora deputada Ana Rita Bessa, quanto à questão do controlo, e vou procurar ser também muito objetiva na informação. Presumo que estivesse a referir-se aos 2 tipos de controlo que me ensinou. O controlo de temperaturas e eventuais outros tipos de controlo. Vou remar as coisas assim por simplicidade. Em relação ao controlo de temperaturas, de facto, tanto quanto é do nosso conhecimento, apenas a Itália o introduziu como método de... Foi aquilo que tivemos de informação na última reunião de Ministros da Saúde ao nível europeu, há alguns dias a esta parte, era esse o ponto de situação. Aliás, gostava de enquadrar a minha resposta, esta primeira em particular, mas as outras, naquilo que foram as recomendações que saíram desse Conselho de Ministros, quer ao nível das entidades que representavam a Agência Organização Mundial de Saúde, quer o Centro Europeu de Controlo de Doenças, quer mesmo a própria Comissária para os Assuntos de Saúde. E essas recomendações foram... eu arrumá-las aí em torno de 4 palavras. A primeira, a questão das decisões baseadas na evidência. A segunda, a questão da coordenação ao nível mundial, ao nível europeu, ao nível dos países entre áreas governamentais. A terceira, eu diria que era a recomendação da proporcionalidade, e houve uma grande preocupação manifestada por todos os países no sentido de, face ainda à volatilidade do conhecimento epidemiológico sobre a evolução da doença, de se referir que teríamos que ter suficiente flexibilidade e dinamismo para ir escalando ou não escalando as medidas consoante aquilo que fosse a realidade que fôssemos conhecendo à nossa volta, e por outro lado a recomendação da transparência, da comunicação e da honestidade nessa mesma comunicação.
Relativamente ao controle de temperaturas, volto a referir, de todos os 27 países, só a Itália tinha, por essa ocasião, introduzido o controle de temperaturas e aquilo que partilhámos entre todos foi a baixa efetividade de uma medida desse tipo. O que é que nos acontece, e nós também já sabemos isso da nossa própria experiência, é possível com facilidade mascarar uma temperatura. De resto, alguns casos têm confidenciado que tomaram, por sentirem primeiros sintomas que eram de natureza confundível com uma simples gripe, antipiréticos que mascaram a temperatura. E, portanto, essa é a primeira razão que, de resto, também podemos confirmar no nosso contacto com alguns casos que depois não se vieram a confirmar. Por outro lado, a questão do controle da temperatura é apenas um indício, pode ser uma temperatura positiva, febril, por Covid, mas por uma outra razão qualquer. O que significa que nós teríamos todos, como sistemas de saúde, que ter a capacidade de encaminhar todas as pessoas com temperatura para a submissão a um teste que eventualmente viesse a conduzir a um falso positivo, com a inerente consequência que teremos sempre nestes casos, que é, estamos a falar de recursos que temos que gerir de uma forma eficiente para garantir que quem efetivamente precisa deles tem a resposta adequada. E, portanto, deixamos cair por hora, essa opção do controle das temperaturas. Não obstante essa circunstância, tomámos duas medidas. Uma primeira relacionada com o controlo de voos provenientes da China, onde desde há já algumas semanas que estamos a partilhar informação para os passageiros e a aplicar aquilo que designamos por Patient Locator Card, ou seja, um cartão que tem um conjunto de informação sobre o local onde a pessoa se encontra sentada no avião, com quem esteve e onde vai estar, para que se possa fazer, de alguma forma, uma rastreabilidade da pessoa. Por outro lado, passámos também a fazer isso desde ontem nos voos provenientes de Itália. E, portanto, neste momento, os nossos voos, todos os voos, os cerca de 21 mil passageiros que por semana chegam a Portugal, em voos para o Porto, Lisboa e Faro, penso que não me estou a esquecer de nenhum, têm neste momento não só informação disponível para efeitos de contacto, mas também penso que a partir de hoje essa já aplicação do cartão que permite a rastreabilidade dos contactos. Esta era a primeira resposta em relação a controlos. Nós estamos, de facto, interessados, sobretudo, em resolver, em combater este vírus, mais do que em mostrar que o combatemos. Depois, a questão da coerência, a informação aos profissionais de saúde e o caso da senhora do Centro de Saúde de Cantanhede como exemplo. Bom, até por mero acaso, eu conheço o Centro de Saúde em causa por razões da minha atividade profissional pretérita e sei que existe uma sala onde era possível fazer o isolamento da senhora. Agora, quanto à questão de as pessoas serem ou não serem testadas a pedido, nós, de facto, não temos essa recomendação da DGS. O teste a pedido não está nos nossos protocolos e o que aconteceu, tanto quanto é do meu conhecimento, é que a senhora não tinha, de acordo com a validação feita pela linha de apoio ao médico, critérios para a aplicação do teste. De qualquer forma, estamos a fazer um apuramento mais exato do que é que aconteceu com este caso, como de todos os outros casos que correram mal, como eu já tenho referido, e iremos responder.